Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pontos de Ebulição, podcast do Quintessa. Eu sou a Ana, sócia, diretora e empreendedora do Quintessa, aceleradora de impacto, onde eu atuo já nos últimos 10 anos. E o podcast é um espaço para a gente refletir e aprender juntos sobre inovação sustentável, com quem está praticando isso já há alguns anos no dia a dia. Hoje a gente tem dois convidados super especiais. A gente está aqui com o Jorge Souto, que é diretor de desenvolvimento sustentável na Braskem, e com a Tarsila Orsini, que é consultora e nos últimos 20 anos tem atuado com estratégia de sustentabilidade, impacto positivo, inovação, cultura e governança corporativa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Prazer, Tarsila. Vai ser ótimo. Boa. Aquecer um pouco essa tarde de frio e chuva aqui de São Paulo, né? Gente, o episódio de hoje vai ser sobre engajamento das lideranças na agenda SG. Mas antes da gente embarcar no assunto em si, eu queria pedir para vocês compartilharem um pouco sobre quem vocês são, fora essa mini bio aqui muito rápida que eu descrevi. Bom, eu sou chileno, Jorge Souto, por isso o nome Souto, né? É bastante comum lá no Chile. Vim no Brasil em 1974 para a Bahia, um choque cultural fantástico da flexibilidade baiana. E aí cresci lá e 2 filhos lá, 2 netos lá também, mas desde 86 também mudando de lugar, às vezes voltava para lá. E eu diria que essa construção, essa experiência de vida foi fantástica para ajudar no entendimento da complexidade das culturas e na sustentabilidade. Muito bom. Você, Bom, Tarsila? eu sou uma mineira não praticante, infelizmente. Então, eu vim para São Paulo muito pequena. Sou uma pessoa, basicamente, assim, apaixonada por pessoas. Sou mãe de 2 garotos, que também uma mãe apaixonada. Nas horas vagas, eu adoro cantar também. Enfim, e eu acho que eu sempre tive, desde pequena, assim, uma vontade de ter uma vida com significado, com propósito. E eu não tinha muito medo de não ganhar dinheiro, embora eu vinha de uma família muito simples, mas eu tinha medo de não ter uma vida com significado. Então, acho que isso é o mais importante, que foi me guiando aí ao longo desses últimos anos. Muito bom, muito Legal. bom. Bom, Tarsila, eu vou começar com você. Você é conselheira independente de algumas empresas com grande destaque. E eu queria que você trouxesse um pouco do que você tem visto nesses conselhos, assim, como que essa agenda SG tem chego a eles e como que tem sido a forma mais comum ou a melhor forma dessa agenda chegar, assim, um pouco nessa lógica de um senso de consciência e ter que contribuir para uma sociedade melhor, ou numa lógica de potencial de ganhos, né, que estão sendo deixados na mesa, ou até num risco ali do medo de perder, de falar, olha, vai faltar dinheiro, seja dos investidores ou dos consumidores. Então, o que você tem visto um pouco nessa prática do dia a dia? Olha, Ana, sabe que no sofá ali, antes de começar, a gente estava até conversando, né, Souto? A gente que já está há bastante tempo nessa jornada. Eu acho que agora que a coisa vai começar para valer, né? Então, eu acho que a gente vive a era do E agora, né? É risco, é oportunidade, né? Então, não é uma coisa ou outra. Tem também mais consciência, mas acima de tudo, eu acho que é um novo imperativo de negócios, né? Então, essa agenda está mudando profundamente. Então, muitas empresas estão percebendo que é uma visão de estratégia, de inovação, de riscos, mas que há uma revolução acontecendo, né? Uma revolução socioambiental aí que a gente fala que é a nova revolução tecnológica. Então, os ativos vão ser reprecificados, né? A gente está vendo aí uma agenda profunda de mercado de capitais, de investimentos, regulação, autorregulação acontecendo. Então, acho que muitas empresas estão percebendo, né, que realmente é um imperativo de negócio. Então, quando você vê movimentos, por exemplo, você vê BNDES, você vê CVM, você vê Bacen, o BNDES mesmo, ninguém vai conseguir mais crédito se não tiver um inventário de carbono. Né? Você vê a B3 agora, semana passada, lançando um projeto para poder ter diversidade em conselho. Aí você vê Bacen, enfim, também dando financiamento reduzido para setores em transição. Então, essa agenda está, assim, crescendo muito. Então, eu acho que é a era do E. Agora, como as empresas, como os conselhos estão levando essa agenda para o dia a dia, o IBGC, por exemplo, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que puxa essa agenda já há muitos anos. Desde 2015, né, no Código de Melhores Práticas, da abertura do código, ele já falava o novo papel
dos conselhos de administração, que não é só olhar o acionista, né? Que mudou, que a complexidade da revolução tecnológica, das mudanças climáticas, da desigualdade, pobreza, enfim, isso impõe um novo olhar e um papel, até o dever fiduciário desse conselheiro de olhar o longo prazo. Então, isso já estava ali estabelecido, né? Agora, eu acho que tem muitas empresas que estão colocando isso, então, na sua agenda de conselho, né? Então, se você olhar até, fiquei lembrando aqui, tudo que aconteceu nesses últimos tempos, você vê a presidência do conselho da Vale mesmo, é uma das pessoas mais renomadas nessa área de sustentabilidade, né? Que é o Penido. Você vê a Intersement, tem uma conselheira independente que tem toda uma trajetória de longa data na estratégia climática. Marfrig, né? Você tem aí também um conselheiro que é um super ativista também, além de empresário na área socioambiental. Santander, né? Eu fui independente no Comitê de Sustentabilidade do Santander, enfim. O Álvaro de Souza ali foi 20 anos presidente do Conselho do Greenpeace, né? Da TNC. O próprio Mário Leão, que é o novo sucessor, que entrou agora na presidência do banco, ele passou pelo Comitê de Sustentabilidade com grande destaque, inclusive. Foi um dos critérios até que a gente vê ali para olhar o executivo, né? Então, assim, eu acho que uma entrada que acontece muito comum é pelos comitês. Então, muitas empresas estão estruturando o comitê de sustentabilidade, né? Você vê Fleury, Embraer, Boticário, enfim, várias Como empresas. braços do conselho, isso. Exatamente, que se reportam ao conselho. Então, eles dão luz e trazem uma agenda assim, mais estratégica, mas muitas delas percebem que, além da questão do comitê, você tem que ter um conselheiro mesmo, né? Que lidere esse assunto, que entenda desse assunto. Mas são comitês, normalmente, à parte, são formados por outros membros, além de quem está no conselho formal da companhia, é isso? Exato. O comitê, ele é um órgão assessor dos conselhos de administração. Não são órgãos deliberativos, mas eles aprofundam um tema específico. Então, você tem comitê de gente, além de conselho fiscal, você tem comitê de auditoria e risco. Enfim, tem vários comitês que as empresas têm estruturado. E a gente vê crescendo cada vez mais esse papel de ter um comitê de sustentabilidade que puxa essa agenda. Então, normalmente tem um conselheiro que é especialista, que preside, um conselheiro independente que preside esse comitê, ou você tem, muitas vezes, um conselheiro que é mais generalista, que tem digamos, um apreço pelo tema, está se capacitando, está ampliando, e aí traz um especialista junto, ou dois, tem comitês que tem 2 especialistas de diversas. Então, eu vi isso crescendo e tá mexendo. Acho que as empresas estão acordando. Falta muito ainda. Eu acho que para chegar a um nível que a gente gostaria, até pela posição estratégica do Brasil, pela oportunidade que o Brasil tem nesse futuro aí verde, né, da economia verde, eu acho que falta a gente dar esse salto. Mas tá andando. Isso eu vejo como bastante positivo, assim, tem andado. Então, tá aquecendo, mas ainda tá no começo. E achei legal isso que você conta da figura dos comitês, porque se é um assunto novo, mas muito importante, precisa ter esse ambiente de aprofundamento, né? De ganhar repertório sobre isso para apoiar que o conselho consiga tomar boas decisões no assunto que muitas vezes nunca viu, né? Não, é excelente a entrada. Boa. Com certeza. Apenas para exemplificar um pouco que nesse tema da estrutura de governança, eu acho que a estrutura de governança das empresas de capital aberto, no geral, está melhorando e reforçando esse tema, né? E aí os comitês, às vezes, com participação dos próprios membros do board, do atual conselho, dentro dessa lógica, é meio que um destaque para o assunto. Mas, concretamente, o que precisa é que isso fique integrado ao negócio, né? Então, é importante esse fluxo que está sendo fortalecido. Concordo totalmente com a Tarsila. Como não fica também só nas instâncias superiores, digamos assim, né? Exato. Vou pegar esse gancho, então, Souto, que você me deu, porque na figura da Braskem, o que mais a gente trabalha juntos, né, dentro do Braskem Labs, que é o programa de inovação aberta, conectada, agenda de desenvolvimento sustentável. E o que chama muita atenção da gente no dia a dia é o quanto que o CEO da Braskem faz questão de estar presente no programa, né, de ter conversas ali individuais com os empreendedores e conhecer a fundo eles. Eu queria te ouvir um pouco do como chegamos nisso, né? Então, se foi um movimento do próprio CEO ou se foram vocês demonstrando o valor da agenda e como demonstraram esse valor da agenda. E também qual que é o efeito disso sobre a cultura da empresa e as demais lideranças, porque acho que, né, o tema do nosso episódio de hoje, estamos aqui falando de conselho e também a Braskem tem, né, uma super experiência nisso, que é o quanto que às vezes uma figura ali solitária, mas muito engajada dentro de uma companhia consegue fazer a diferença, né? O quanto que ela precisa ter ou não esse apoio prévio da liderança. Então, curiosa para ouvir como chegamos nisso dentro da Braskem. Não é uma causa única, né, Ana? São várias coisas que têm acontecido historicamente que
meio que relaciona a maturidade evolutiva do assunto na empresa Braskem ou em qualquer outra empresa. Especificamente Roberto, que chamou atenção com a questão da inovação e sustentabilidade, eu acho que ele tem um querer específico, muito de querer participar nesse assunto. Ele é uma pessoa, eu diria, humilde para entender que nada em sustentabilidade vai ser possível ser obtido de resultado concreto sozinho. Nenhuma empresa, nenhuma pessoa, nada pode ser conseguido sozinho. E como as nossas metas na Braskem, ou de uma maneira geral na sociedade, são muito ambiciosas, para que alcançamos lá os objetivos 2030 da agenda da ONU, ou os objetivos da Braskem para 2030, para 2050, carbono neutro, etc. São tantas coisas que estão longe de serem alcançadas, literalmente longe. É necessário imaginar que vamos precisar mudar completamente o que fazemos. E aí, a inovação e a sustentabilidade são irmãs, juntas. Ninguém pode fazer nada sozinho sem inovar. Então, eu acho que a participação do Roberto se deu dessa percepção, que eu diria que não é só dele. Já de algum tempo, os líderes, de uma maneira geral, na Braskem, já entenderam isso. O engajamento dele, é claro que facilita o engajamento de todos. Mas acho que é uma cultura evolutiva no assunto. Nem sempre foi fácil, podemos dizer, nessa trajetória. Estamos falando da Braskem sendo fundada em 2002, esse ano estamos falando 20 anos. Mas com os diversos saltos de melhoria de longo prazo, eu acho que ajudaram a Braskem a entender, bom, é possível sim melhorar no longo prazo, é possível trazer contribuição concreta, e aí isso realimenta positivamente, principalmente pelo lado da oportunidade. Claro que eu concordo com a Tarsila de que há riscos também, e você deve gerenciá-los, mas o que motiva mesmo as empresas são a realização. São os movimentos concretos de resultados positivos. Então, acho que é isso que tem, digamos assim, feito que essa cultura evoluísse dentro da própria Braskem positivamente. Legal, essa agenda mais da oportunidade, né, de Isso. novos caminhos, novos ganhos. E até que seria legal talvez você comentar quanto que, né, vocês tiveram um reposicionamento, né, revisitaram o propósito da Braskem também recentemente. Quando que foi isso? Quando que tem esse contexto com o Labs e com o envolvimento do Roberto? Engraçado você falar isso recentemente, mas isso foi em 2013. A Braskem, nós definimos em 2009 nossas metas de 2020. E aí, no meio do caminho, vamos também ir um pouco além. Qual o propósito da Braskem? Essa é a pergunta, né? Qual é o propósito da Braskem? Que é uma pergunta, Sila, que provavelmente muitas empresas já entenderam que é importante que seja feito. Se você definir melhor o seu propósito, alavancado nessa relação com a sustentabilidade, os movimentos de futuro ficam mais simples. Muita gente também pensa nisso, não é lógico, qual a visão de longo prazo? Então, também, quais são as metas de longo prazo da Braskem? E esses dois, o propósito e as metas de longo prazo, motivam o engajamento de todos, literalmente. Se você está no nosso caso, né? Olha só como é que começa o nosso propósito, melhorar a vida das pessoas. Agora tem aí a relação com o negócio, através da criação das soluções sustentáveis da química do plástico. Ou seja, o propósito está completamente alinhado com essa lógica de sustentabilidade. E com a inovação também, você viu? Criando as soluções de sustentabilidade. Aí o Braskem Labs, o que nós fazemos, foi criado em 2015. Nessa lógica de mostrar um caso concreto de relacionamento externo, inovação aberta, para melhorar a vida das pessoas através da química do plástico. Então, veja, inovador. Veja que em 2015, ele foi criado em 2015. Naquela época, talvez você lembre dos seus inícios, ninguém falava em inovação sustentável aberta, podemos dizer assim. Startups eram para fazer corrida e decolar, os unicórnios, né? Mas nada de transformação digital, isso, né? Literalmente de sustentabilidade. Automatizar o pagamento dos boletos. Exato, nada de sustentabilidade. E vimos que essa era uma forma de conectar o nosso propósito com literalmente o que queríamos fazer. E aí eu acho que, em função disso, a coisa evoluiu bem. Legal, legal. Eu quis dar esse gancho para ouvir um pouco mais até... muitas vezes, quando a gente conta do Braskem Labs, até as pessoas falam assim, mas não é uma empresa petroquímica? O que isso tem a ver com os volumes sustentáveis, né? E eu acho que o que é legal também ali do programa é o quanto que ele se torna estratégico num contexto que ele é um meio para a empresa atingir o seu próprio propósito e conexão com o futuro, né? Então, eu acho que ali é onde até é consistente, né? A liderança está engajada. E aí, gente, acho que assim, estamos contando aqui da experiência da Tarsila, né? Em conselhos que têm a presença, né, de pessoas capacitadas na temática, ou aqui estamos falando da Braskem, que tem, né, o engajamento do CEO na pauta, mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Nem sempre
se tem de largada, né, engajamento da liderança na pauta. Mas a gente pode ter ali dentro gerentes, analistas, né? Pessoas ali que estão comprometidas e querem ir nessa direção. Seja, podemos aqui trazer o nome, né? Da agenda mais de inovação sustentável ou outras esferas que estão por trás ali da sustentabilidade, da pauta SG. Então eu queria que vocês comentassem um pouco, pensando que vocês estão dialogando com essa pessoa, assim, ouvindo a gente, né? O quanto que vocês acham que, puxa, é premissa, engajamento da liderança, então... Espera isso acontecer ou não, pera, dá para ir comendo pelas beiras, inclusive para mostrar o valor dessa agenda, às vezes por meio de práticas e programas, para depois a liderança poder se engajar, né? Então, o que fazer quando isso acontece? Quer começar? Como você prefere? Bom, primeiro até comentando, assim, ó, eu tenho muita similaridade de pensamento com o que você trouxe, né? Porque ele falou aqui de cultura e falou de inovação. Acho que são dois aspectos, e propósito também, né? Então, acho que são dois aspectos fundamentais para a gente realmente conectar com essa agenda de mudança que a gente está trazendo, né? Eu acho que, e aí já pegando o gancho com a tua pergunta, o engajamento pelo desejo é muito mais motivador e transformador do que o engajamento pelo medo. Então, eu também acredito muito na inovação, na innovability, né? Então, acho que essa é uma dica, é você realmente trazer uma inovação aberta ou participar de momentos da empresa de construção dessa nova... Tem muita tecnologia, tem muita startup, tem muita inovação acontecendo em todos os setores. Então, acho que conectar, plugar com esse momento, né, e participar disso dentro da empresa, eu acho super importante. Acho que tem várias dicas, né, do que a gente já viveu aqui. E eu acho, assim, uma outra coisa que é importante é fazer benchmarkings com pares. Às vezes, santo de casa, aquela velha frase, não faz milagre, né? Então, quando você traz um outro CEO ou CEO, né, para trazer mostrar para a empresa uma estratégia que foi feita, ou você traz um especialista no tema. Então, por exemplo, no Grupo Simpar, né, a gente trouxe o Tasso Azevedo para falar de estratégia climática para todos os CEOs e todo o board da empresa inteira, todas as empresas investidas. E foi um marco para nós. A partir dali, todos eles entenderam que era uma agenda estratégica de mudança. Antes de né? querer que se engaje, capacitar para conhecer o assunto, também. né? Um pouco nessa então, lógica. assim, a gente trouxe também, por exemplo, sempre traz pessoas para falar de diversidade e inclusão. Enfim, depende do tema e depende da empresa. Então, acho que uma outra dica é começar com agendas mais fáceis de tangibilizar também. Então, por exemplo, CFO tem que ser parceiro, né? Eu acho que tem muita oportunidade numa agenda de emissão de dívida verde, de greeners, né, que a gente fala. Então, assim, trazer o CEO para o CFO para essa agenda. E aí você tem RH também, né? Como o Souto falou, eu também acredito muito em estratégias de remuneração variável, de incentivos. Então, como é que a gente trabalha o perfil da liderança, os atributos do líder? Agora, sim, uma outra dica é pegar carona mesmo no momento da empresa, né? Então, por exemplo, vai ter um off-site de executivos. Poxa, será que não dá? Posso entender essa agenda? Será que não dá para incluir um tema de futuro aqui, de estratégia ou de dia a dia, de inovação? Vai ter um planejamento estratégico, vai ter revisão de orçamento, vai ter reuniões de relação com o investidor, as pautas de marketing, comunicação, novos produtos, enfim, eu acho que a gente está no momento de fazer as pontes, né? Eu acho que precisa qualificar os executivos todos nessa agenda, mas também o pessoal de sustentabilidade precisa também andar junto com o negócio para entrar na estratégia, precisa falar essa língua, precisa entender, né? Eu brinco assim com as pessoas, falo, gente, quantas pessoas de sustentabilidade aqui estão indo realmente no Investor Day, nos resultados trimestrais, estão acompanhando o momento do negócio, né? Então, conectar com isso, assim, para poder, de fato, levar essa mudança. Agora, quando você pergunta, precisa a liderança estar engajada para isso acontecer ou dá para comer pelas bordas, né? Todos esses exemplos que eu falei são estratégias de você ir construindo, é uma arte mesmo, construindo dentro da empresa essa transformação. Mas você precisa ter aliados fortes na empresa, né? Não dá para você entrar assim, achando que você vai fazer, que é uma coisa de mudança de negócio mesmo. Achar que vai fazer uma estratégia de transformação, se você tá lá embaixo da área X, lá atrás, se não tem budget, não tem orçamento, não tem ninguém, nenhum aliado na empresa. Então, assim, precisa ter, né? E de preferência que seja as lideranças mais importantes da companhia. Não acho que precisa ter unanimidade, né? Eu acho que dá para a gente construir, assim, perceber quais são os aliados, fazer essa agenda de mudança e aí, pouco a pouco, ir conquistando os demais. Mas precisa ter, sim. Acho que se não tiver uma liderança, pelo menos algumas pessoas ali para fazer essa transformação, aí de fato eu acho que
dar murro em ponta de faca, é ficar fazendo projetinho. A gente não está mais falando da Vai ficar era. algo pequeno Não é ainda. mais a era do projetinho, né? Acho que agora é a era da estratégia, da liderança, da inovação. Eu até brinco, ESG tem que mudar para ELIS, né? Que é estratégia, liderança e inovação para sustentabilidade. Boa, gostei. Tem gente que fala ELISA, e coloca atitude e amor no final também. Gostei, Legal. Mas é gostei, isso. gostei. Mas eu gostei muito da visão que você trouxe, porque às vezes quando a gente fala, né, o engajamento da liderança, vem ali uma figura, né, conselho, CEO, mas espera, lideranças, né, e essa visão de aliados de uma forma mais abrangente, eu achei muito legal que você trouxe. A gente recentemente ouviu a história que era uma profissional da área de sustentabilidade, e ela falava, eu sempre tentava conversar com a CFO, mas ela não me dava nenhuma bola. Aí ela leu uma matéria e descobriu os bonds. E aí veio bater na minha porta e pedir várias reuniões, falando, peraí, eu consigo uma dívida mais barata se a gente atrelar isso aos seus exatamente. projetos de sustentabilidade? Uhum. E ela falou, finalmente agora, né, eu tenho uma aliada aqui dentro Exato. que, né, a figura ali de CEO ouve pra caramba. Então, eu acho que é importante essa visão que você traz, né? Vincular numa meta, vincular, né, a questão de remuneração. É como que eu vinculo numa agenda estratégica Da empresa. e aí essa pessoa vira essa liderança vira minha aliada, né? É isso aí. Eu concordo com tudo que Tarsila comentou. Eu diria que as empresas também passam por estágio de maturidade, né? Então, há empresas que hoje só conseguiriam, no meu ponto de vista, reagir mesmo a uma pressão, seja daquela comunidade, daquela sociedade, ou de uma legislação. Porque a empresa não está preparada, ou as suas lideranças não estão preparadas. Então, mesmo que tenha uma pessoa de sustentabilidade lá muito querendo, se não estão preparados para fazer esse movimento, é melhor tentar comer pelas beiradas mesmo. Porque, assim, não é uma mudança que seja esperada em uma empresa que é reativa. Só passa para uma situação um pouco mais proativa a empresa que quer integrar no negócio. As dimensões sociais, ambientais e econômicas, elas só funcionam bem se integradas ao negócio. Porque ninguém vai ficar produzindo um produto novo para ficar perdendo dinheiro, ou fazendo um novo serviço para agradar alguém. Não existe isso. Tem que fazer mesmo integrado ao negócio. Então, para que haja integração, tem que integrar a estratégia do negócio completamente. Assim, as dimensões sociais, as dimensões ambientais e econômicas são possíveis de ser integradas. Agora, a empresa tem que buscar como integrar. Aí a pergunta é, o que no seu produto vai mudar? O que no seu serviço vai mudar? O que nos seus processos isso vai mudar? No caso da Braskem, eu acho que a grande mudança foi quando a Braskem decidiu investir nos polímeros de origem renováveis. Isso foi em 2007. A primeira fábrica foi em 2010. Em 2007 começou a inovação, ligamos para o desenvolvimento. Então, concretamente, um novo produto surgiu. E aí a experiência de como esse produto é recebido no mercado, como é que isso deu visibilidade à própria Braskem sobre uma possível liderança como no setor, os benefícios disso nos relacionamentos, a exportação. Quando é que do Brasil seria exportado para o Japão um produto commodity em plástico, polietileno? Nunca. Agora, um atributo novo da sustentabilidade, com matéria-prima renovável, é exportado para o Japão. Então, essa lógica de integração ao negócio só é possível, literalmente, se há liderança engajada. Porque a decisão de investimento em inovação das pessoas, nos processos, nos produtos, muita mudança é necessária para que isso aconteça. Então tem que ter realmente o engajamento da liderança. Enquanto isso não chega, vai tentando encontrar como fisgar cada um, como você deu o exemplo da pessoa lá do CFO. E tem como, tá? Tem como, acho que vai buscando como é liberada, mas é necessário mirar no longo prazo na integração. E aí, quando é integrada, as coisas acabam saindo do controle, entre aspas, da pessoa de sustentabilidade e flui para todos. Aí o papel da pessoa de sustentabilidade muda completamente. Deixa de ser aquele puxador para ser puxado, literalmente. Eu diria que as empresas que estão hoje mais avançadas, a pessoa de sustentabilidade tem que ficar atenta para não ser, literalmente, deixada para trás, porque ele tem que também se modernizar. Sim. É outro mundo. Outro mundo. E avançando na competência para continuar agregando valor de forma transversal às outras áreas. Exato, né? E olhando além do que hoje é capaz de... Assim, hoje, literalmente, muita gente tem acesso às informações em clima, em resíduos, em direitos humanos, está tudo disponível na internet. Qual é o papel desse cara de sustentabilidade?
caramba, estar à frente, o que que virá? Fazer os guests, estar ali nos ambientes onde essas coisas quais são as tendências. Então, acho que isso tudo é a maturidade, tanto da empresa como da pessoa de sustentabilidade. Legal, legal. E eu acho que gosto muito do que vocês trouxeram, porque para mim fica um pouco assim, talvez a melhor resposta para a pergunta seja depende. Se é numa linha de uma empresa mais reativa, num olhar mais de mitigação de risco, talvez não. Porque é um projetinho ali pequeno mesmo que vai resolver. À medida que a pauta vai avançando e se tornando mais estratégica e começa a tocar, por exemplo, em novos produtos Oportunidades. e conexão com o propósito da empresa, é indispensável a liderança estar conectada. Então, assim, é quase como assim, deveria ter, né? Exato. Mas entendendo que nessa gradação, né? Do quanto que a agenda é estratégica e integrada à estratégia de negócio. E há que ter paciência, né, Darcila? Porque, assim, às vezes a empresa, naquele momento, não está preparada para aquele tema. Mas depois passa um pouquinho de tempo, mais informação, mais engajamento, aí vira. Então, essa pessoa de sustentabilidade também tem que ter paciência. Ou perseverança, como costumamos dizer, né? Porque, assim, Resiliência. Resiliência. Porque as coisas não mudam de um dia para o outro. Essa é outra coisa muito importante na área de sustentabilidade, eu diria. As metas são sempre de longo prazo a alcançar, com ampla ambição, e vão mudando no tempo, porque é a sociedade que sempre quer mais. Então, assim, nós, dessa área, temos que estar atentos a essas mudanças. Né? Mas sabe que tem uma coisinha que talvez eu discorde um pouquinho só quando vocês concluíram, que é assim, tudo bem, eu entendo que tem níveis de maturidade, de momentos de cada empresa, né? Mas eu acho que a gente vive agora uma velocidade tão grande de transformação que eu acredito que seja muito difícil dentro de um ambiente de uma empresa, mesmo aquelas mais imaturas, no nível que não tenham oportunidade ali de trazer inovação também. Com certeza. Então, acho que uma sugestão para quem nos ouve, né, os profissionais, é assim, não fica só na agenda de compliance, de risco, de protocolos, etc. Quer dizer, tem que ter... A gente fala até que a gente precisa de líderes ambidestros, né, que conseguem lidar com resultados de curto prazo, com as emergências do dia a dia, com arrumar a casa, digamos assim, que hoje tem quase que um monte de coisa de compliance de SG que tem que fazer numa empresa hoje, que quando ela sai do zero. Né? Agora, tem uma agenda de oportunidade, de inovação, de novos modelos de negócio e de estratégica que é, assim, latente. Né? Então, eu traria sempre essa agenda junto. Assim. Eu acho que essa é uma... Não, estamos de acordo, estamos falando a mesma coisa. Sim, então acho que aqui para mim é mais um lugar de, assim... Respeitar a diversidade de olhares sobre a agenda, mas minha opinião pessoal foi-se o tempo da gente olhar isso como risco. Às vezes você vê uns materiais e fala assim, puxa, tem que cuidar dos resíduos, tem que garantir que não tem, que as condições de trabalho são justas. Às vezes a gente brinca assim, fala assim, vamos, escreve aí também, não pode matar ninguém, né? Porque isso é linha de base, isso não é discutir de uma forma estratégica o assunto, né? Eu concordo. Então... Agora temos que entender que há maturidade diferente. Não, isso sim. E isso é a diversidade também. Mas o que é e não o que deveria ser. Exato, acho que isso é a diversidade também, porque assim, nem todos estão no mesmo nível. Não, concretamente não estão. E acho que assim, admitir que tem graus de só consciência diferentes. É só a gente olhar, por exemplo, quantas empresas fazem parte do EASY, quantas empresas fazem parte do Ethos, ou CDP, do Pacto Global. Sim, nós estamos falando de algumas, talvez, milhares em milhões. Então, nós estamos em um momento diferente. Agora, é claro que nós que estamos na área queremos muito mais. Jamais poderia admitir uma empresa que estivesse listado no bolsa daqui da B3 que não estivesse dentro do EASY. Para mim, deveria ser, né? Todas deveriam estar atendendo aqueles requisitos que, no meu ponto de vista, não sei seguramente, são mínimos para uma empresa que quer avançar adequadamente. Mas tem muitas que não estão. Sim. Sem dúvida. Mas perfeita a sua colocação. Acho que aqui é o cuidado mais do... Sei lá, talvez aqui no meu olhar de ser mais realista e entender que nem todo mundo vê dessa forma, né? Então, talvez existam empresas onde vai ainda ocupar esse lugar do compliance, do risco, do projeto, mas... Certamente, para mim, aqui é a empresa que está, na minha visão, alguns anos para trás, onde deveria, ainda. né? Sem dúvida. Para trás ainda. Está para trás. Que não maioria, chegou lá da oportunidade ainda. Exato. E aí, Teresa, eu vou voltar para você, assim, porque uma outra discussão, assim, que a gente acompanha nas conversas no dia a dia, e que já ouvi de conselheiros, assim, na verdade, essa dúvida, de falar, puxa, eu fico muito na dúvida de qual deveria ser meu papel. Porque se de um lado, eu acho que se eu entrar... forçando, né? Às vezes a liderança ali digamos, diretoria não tá tão comprada quanto ali um conselheiro ou conselheira. Então, assim, puxa, às vezes o quanto que eu posso ser essa fonte de pressão externa ou
não, né? Isso é meio desrespeitar ou atropelar ali a liderança que tá no dia a dia, ali na executiva. Eu deveria esperar eles trazerem e me colocar muito mais como um apoiador ou uma apoiadora da agenda. Então, como que você enxerga esse dilema, assim? Ana, excelente pergunta. Eu acho que é, de novo, o E, né? São as duas coisas. Eu já vivi experiências onde o conselho puxava essa agenda e o executivo não estava tão para frente como esse conselho, e aí a gente foi demandando mesmo, estruturando, provocando, trazendo benchmarks, enfim, até que essa agenda andou. E aí você quando começa a andar e começa a se posicionar, é incrível como sai dali, começa a se destacar também executivos que estavam já preparados para essa discussão, mas que não encontravam espaço, então você vê ali essa agenda crescendo. E outros espaços onde você vê que é uma agenda, às vezes, até mais de alguns executivos e menos do conselho, mas assim, o ideal é ter os dois ambientes, né? Eu acho que, principalmente, aí tem um papel fundamental do CEO, da CEO e do presidente do conselho, da presidente do conselho, que é o grande orquestrador também da visão de conselho, né? Então, acho que o ideal é a gente ter ter os dois. E o conselho, de novo, é uma arte mesmo, né? Para perceber, assim, um momento de como construir essas pontes, como puxar essa agenda, como também dar luz ao que já está acontecendo na empresa e puxar para dentro do conselho e trazer para dar luz a algo que está emergindo, que tem essa sinergia. Então, por exemplo, eu acho que os conselhos têm que mudar muito, né? No seu papel, no seu modus operandi, na sua composição. Então, assim, isso precisa acontecer. Mudar de que forma? Porque, por exemplo, Do né? que para o quê, assim? O papel, por exemplo, falando do papel. O papel dele, né? Tem muita gente que fala até assim, nose in and hands off, é o papel do conselho. Ou seja, você não põe a mão ali no dia a dia da empresa, mas você tá sempre com nose in. Eu acho, por exemplo, que a gente tem que mudar. Não é só o nose in, porque o nose in passa muito essa coisa de bisbilhotar, né? De cheirar o que está acontecendo. Então, de só controle, risco, transação com partes relacionadas, conflito de interesse, compliance, ética. Tudo isso é importante, mas isso não pode dominar 90% de uma agenda de conselho, né? Então, você não pode só olhar o retrovisor. Então, eu acho que em vez de só nose in e hands out, você tem que colocar o heart in e o head in também. Que você tem que trazer estratégia, tem que trazer futuro, tem que trazer oportunidade de negócio, tem que falar de disrupção, tem que falar de tendência. Então, assim, tem uma parte de dia a dia, mas tem uma parte também de visão de futuro. Na composição, né, mesma coisa. Então, assim, eu acho que o Brasil está começando a se amadurecer mais na relação, no que é uma composição de um conselho que cria valor. Né? Que eu acho que é um conselho que cria valor? É quando você, por exemplo, olha quais são as alavancas de futuro dessa empresa e faz uma matriz de competências, né? E olha ali, se nessas alavancas de futuro, eu tenho ali na minha composição experiências, né? Tenho técnicas, assim, ou seja, profundidade técnica, mas com experiência sênior também, obviamente. E os skills que o pessoal chama de socioemocionais, né? Mas que eu acho que são até skills essenciais, né? Que são humanos, porque é um órgão colegiado, né? É diferente é um órgão de grupo ali, onde você precisa saber se colocar, entender o contexto. Então, tudo isso eu vejo que as empresas que estão conseguindo entender essa nova visão. E também um conselho muito mais ativo, muito mais participativo. Porque assim, ser conselheira, né? Eu aprendi isso outro dia, eu achei muito legal, que eu vi um artigo que falava o seguinte: ser conselheiro não é uma honraria, nem um plano de aposentadoria. Né? Então, é um atributo de governança de longo prazo, de criação de valor, de um órgão colegiado que vai ajudar ali a trazer uma visão de fora, estratégica, para poder tomar as melhores decisões também, né? Junto ao executivo. Então, eu vejo muito mais assim, de transformar isso junto, né? Pegar as caronas. Então, no planejamento estratégico também de longo prazo, na alocação de capital, nos resultados, na performance, na definição do perfil do líder, na remuneração variável, na estruturação de dívida, na inovação, né? Então, assim, tudo isso tem a ver com essa agenda que a gente está construindo. Mas, para isso, precisa ter, né? Eu acho que o ideal é a gente, de fato, ter uma visão mais estratégica mesmo desse órgão, né? Do papel que ele tem, para que ele crie valor. Né? Porque senão é só custo para a empresa, que não cria valor. E aí fica aquela coisa, os executivos falam que saco esse conselho. Sim, totalmente formal, só né? Fica super formal. Tem que ter um espaço também de falar do contraditório, de falar das dificuldades, de construir esse consenso, sabe? Dentro do órgão. Então, assim, se utilizar, digamos assim, do papel dos conselheiros para que eles possam
ajudar mesmo a construir essa visão de futuro. Sim. Eu acho que esse é o ideal, isso que cria valor. Muito bom. No Quintessa a gente tem um conselho, né? Eu sou pessoalmente apaixonada pelo nosso conselho, olha que ajuda coisa muito. boa. E eu gostei muito do que você trouxe, né? De não é o nariz só, não é a mente, é o coração dentro. E acho que quando a gente fala da agenda que a gente tá falando, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, ESG, de inovação sustentável, isso tem ainda mais a ver, porque a gente fala isso muito no dia a dia do Quintessa, né? Dessa aflição de essa agenda tá tendo uma abordagem ali numa lente de um checklist, né? Uma lista de tarefas para Nossa. cumprir que agora estão sendo exigidas. E a gente enxerga muito mais uma nova forma de fazer negócio, uma nova forma de você Isso aí. pensar o negócio. Então, se não tem o coração ali dentro das pessoas juntos, a gente não toca nos valores e nos dilemas morais É e isso. crenças que, no fim, é o que vai embasar as estratégias que vão sair depois, né? É isso mesmo. E é o que o Soto falou, né? Que é sempre um aprendizado. Ninguém tem resposta para tudo. A gente está numa Sim. agenda de mudança, né? Sem dúvida. Então, tem que se dispor a passar pelos dilemas e incertezas, né? Exatamente. Isso eu queria pegar esse gancho, porque tem tudo a ver com o que eu queria te perguntar, né? A gente tava falando agora da figura do CEO, mas a gente sabe, né, das estratégias, mas a gente sabe que a história é quando entra na cultura mesmo, né? Então eu queria que você contasse um pouco como foi essa experiência de trazer essa agenda de desenvolvimento sustentável para a cultura da empresa, então engajar outras lideranças, fizeram treinamentos, né? Quais foram as práticas e talvez coisas que você ainda gostaria que, né, tivesse avançado mais e ainda, né, ainda planeja fazer? E o quanto que vocês usaram ou não desse instrumento que a gente falou aqui da remuneração variável, né? O quanto que já a agenda de desenvolvimento sustentável entrou na parte de remuneração variável da companhia ou não. Tá bem. Bom, mais uma vez, nunca é uma coisa só, né, Ana? A cultura ainda principalmente, né? Porque cultura é uma coisa tão ampla, né? Sim. E diria até complexa. Poderia dizer que tem aspectos comportamentais, né? Das pessoas associados à cultura. Tem aspecto dos processos em si, tomar decisão em todos os níveis, no nível do conselho, no nível da executiva, mas também no nível operacional. E tem todo o recado que se dá quando você define sua infraestrutura de operar. Muito claro, assim, você chegar num lugar limpo, está passando claramente que ali é um lugar que cuida das pessoas, porque você quer aquele ambiente limpo. Apenas um exemplo banal. Mas, assim, para que isso tudo aconteça, Ana, acho que a gente experimentamos muitas coisas no tempo. Sim, estamos falando de uma empresa que está fazendo 20 anos agora. E nesse período, eu acho que uma das experiências que mais motiva o engajamento das pessoas é a participação no processo decisório. Sim, no processo decisório de quais são as metas, do que ele mesmo vai entregar para contribuir para o assunto. Então, Tarsila, a gente lá, desde o estagiário até o CEO, tem metas. Tem claramente metas, só que elas são construídas de forma dialogada. Vinculadas à agenda de desenvolvimento sustentável? Todo mundo. Que legal. Mas aí sim, eu diria que essa afirmação que eu faço tem uma conotação agora e eu poderia fazer a mesma afirmação 20 anos atrás. Todo mundo também. Mas o que é desenvolvimento sustentável foi mudando no tempo. Assim, a compreensão do que é desenvolvimento sustentável lá no início, em 2002, era vamos cuidar de não termos acidentes, de termos controle ambiental sobre os nossos impactos ambientais, efluentes, resíduos, ou que a indústria produz de poluição, não pode acontecer isso. Agora, o que é desenvolvimento sustentável para a gente... mitigação do impacto negativo, Exato, né? podemos dizer que foi aquele início. A parte da sustentabilidade mais básica, podemos dizer assim. Essa linha Mais de base que a gente falou antes, né? mais higiênica. Mas hoje o que está na meta é alcançar a neutralidade de carbono até 2050, o que vamos reduzir de emissões, ou como vamos fechar os ciclos. Imagina uma empresa que está no início de uma cadeia, nós somos produtores de matéria-prima. Essa matéria-prima depois é processada por um dos nossos clientes e transforma isso em algo, por exemplo, este copo. Este copo depois é utilizado, e alguns deles são adequadamente utilizados, outros têm que ser descartados, têm que ser transformados em alguma coisa para que não haja uma poluição, podemos dizer assim. A Braskem está decidindo participar lá no final, mudando o seu modelo de negócio para fechar esse ciclo. Isso é uma transformação muito grave, mas muito forte. Isso só é possível, não era possível 20 anos atrás. É possível agora, porque o entendimento do que é desenvolvimento sustentável mudou no tempo. Aí, concretamente, todos os integrantes participaram desse processo evolutivo.
de negociar suas metas, de contribuir, de trazer contribuições concretas. Porque isso é uma coisa que motiva muitas pessoas também. É trazer resultado. Sim, se você perguntar lá para o nosso cara industrial qual é o principal resultado que ele quer almejar nos próximos anos, é alcançar os 15% de redução de emissões de gases de efeito de estufa. Está na ponta da língua dos caras lá. São eles que estão decidindo onde é que vão mexer no processo, que tipo de energia vão comprar. Então, essas coisas, quando chegam na mão das pessoas, e ele participou desse processo, engaja completamente. Além disso, na nossa estratégia, da forma como fazemos gestão, a pessoa, quando alcança resultado, faz jus à remuneração variável. Então, imagine, ele participa do processo da definição da meta, se alcança resultados, ele recebe uma remuneração melhor. Caramba, quem é que não se engaja? Sem dúvida. Isso diria que é a principal motivação de engajamento, ou a principal forma de engajamento. Complementarmente a isso, tem toda uma lógica de valores empresariais, tem uma lógica de definição conjunta de visões de longo prazo, definição conjunta de propósito. Então, quando há um engajamento geral, eu diria que a cultura vai sendo ajustada e revisada para que esse assunto seja cada vez mais presente nos comportamentos individuais, nas decisões tomadas, seja estratégicas, seja operacionais, inclusive como estão as coisas. Então, assim, as coisas estão... Eu diria que a cultura é um processo muito interessante. Legal. E acho que é legal porque talvez lá atrás a gente viesse... Acho que tinha essa coisa, né? O pessoal ali é eco-chato, que vinha com proibições e regras e tal. E acho que talvez até isso, né? Assim, meu ponto é, a lente que a gente coloca enviesa completamente o resultado. Eu acho que antes a gente olhava essa agenda com essa lente. Na hora que a gente troca a lente, fala, não, puxa, peraí, olha que legal. Essa pessoa tá me convidando a inovar, essa pessoa tá me convidando a conectar mais o meu dia a dia com o futuro, me atualizar como profissional. Exatamente. Poxa vida, peraí, agora deixa eu... Exato. Então, Deixa eu embarcar junto. Tem tudo a ver. E o Souto trouxe temas aqui, acho tão importantes, assim. Enquanto ele falava, eu fiquei lembrando... Você já leu aquele Reinventando as Organizações? Não. Porque eu falei, gente, ele falou assim, é perfeito. Ele fez uma pesquisa, ele estudou algumas empresas que tinham maior resultado, inclusive econômico, ao longo do prazo, mas o que elas tinham em comum? E ele chegou à conclusão que eram 3 grandes pilares, assim. Um deles é propósito forte. Então, sem sombra de dúvida, ter um propósito claro, forte, que as pessoas entendem aquele sentido daquela empresa. Além do remunerar os acionistas, Exatamente, né? Um sentido para aquela empresa, né? O segundo, ele falou muito sobre autonomia, que as pessoas, é justamente o que você estava trazendo, que as pessoas querem fazer a diferença, né? Não é uma geração mais que quer deixar um legado, quer viver um legado, né? É o purpose, é o empoderamento com propósito, é agora. Então, você quer fazer parte, então faz... Se você tem autonomia, e tem tudo a ver também com formatos de squads e novas formas de construir assim, a cultura corporativa também para gerar autonomia. E o terceiro pilar é a integralidade, que tem tudo a ver também com cultura, que é a pessoa poder ser quem ela é. Ela não precisa fazer parte de um teatro corporativo, ela poder ser o que ela é em casa, na vida pessoal e dentro do trabalho. Então, assim, tem tudo a ver também com diversidade, com inclusão, com uma cultura amigável, enfim. Então, e a construção das metas, as metas todas, né? Isso tudo que você trouxe também, eu vejo como algo fundamental, né? E a gente tem trabalhado nas empresas onde eu atuo, junto ao conselho, também muito esse tema, porque é aí que você vê qual é dessa empresa, né? E é onde se constrói essa cultura também. Então, por exemplo, uma das empresas onde a gente tem lá as metas comportamentais, as metas corporativas e as metas individuais. Aí você fala, onde que tem que estar a sustentabilidade? Tem que estar em tudo. É isso aí. Então, no comportamento, por exemplo, tem lá senso de dono, formador de gente. Então, assim, por exemplo, sei lá, formador de gente. Um líder tem que ser um bom formador de equipes e pessoas, né? Então, quando você fala em diversidade e inclusão, tem que estar ali também. Não é só na meta da diretora ou diretor de RH, né? Então, tem que estar ali na formação da cultura. Quando você fala no corporativo, normalmente as empresas têm só indicador econômico financeiro. É ROIC, EBITDA, etc. Quer dizer, não que isso não seja importante, mas não precisa ser 100%, gente. Aí sim, começa pelas bordas. Vamos começar com 10%, com 20%, 15%, pelo menos, para ter indicadores que façam sentido para toda a companhia. Então, as empresas mais avançadas têm olhado isso, colocado indicadores sociais, ambientais, enfim, de preferência relacionados ao core do negócio, né? Às vezes é um ganha-ganha. Então, por exemplo, na AgroGalaxy, uma empresa que eu estou no conselho, a gente aprovou lá de ter 2 metas corporativas para toda a companhia.
Uma delas é eliminar completamente, em 2 anos, todos os insumos proibidos, né, os químicos que são proibidos pela OMS, mas são permitidos no Brasil. Então, eliminar a venda, que a gente é um varejo de agro, uma meta ambiciosa e uma meta que você fala, poxa, mas o vendedor lá na ponta vai reclamar, porque eles são altamente rentáveis. A gente fala, não, mas isso é um valor para a gente. Essa é uma agenda que vai acontecer e a gente quer que aconteça. E a outra é uma agenda positiva, que é aumentar em 30% as biosoluções, que é os produtos biológicos, enfim, na venda. E isso é uma agenda mais positiva, porque o mercado está muito favorável, até com preços fertilizantes, agora a entrada das biosoluções, agricultura regenerativa, enfim. Então, a gente colocou essas duas coisas. E isso foi, assim, super bem. E a meta individual. Depois a gente olhou em todas as áreas e foi construindo com todas as áreas, o diretor de compras, de marketing, RH, supply, financeiro. Todo mundo ali tem um desafio a ser construído. Aí constrói em parceria, uma meta smart, mas vai construindo com cada um. E aí, sim, quando você vê, né, a velocidade da transformação é mais rápida do que a gente imagina. Então, eu só queria comentar, porque esses dois pontos que você trouxe são super... Não, eu acho que é ótimo. Eu vou até devolver para dar mais gancho para ouvir vocês, assim, porque um pouco, né, do que eu mencionei antes já, né? A gente tem visto muito no dia a dia as pessoas falando, bom, tô agora na diretoria, gerente, né? Qualquer cargo de liderança dentro dessa agenda, mas eu não tenho a menor... Nunca fiz isso antes, né? Por onde eu começo... E é isso, né? Acho que tem essa base de que para mudar mesmo o jogo precisa vincular na estratégia e na cultura da empresa, senão a gente cai ali nos projetinhos pontuais. Ia dar esse gancho para vocês comentarem um pouco mais, né? Tipo, o que dizer para essas pessoas que estão vivendo essa dor? Acho que vocês já trouxeram ótimos elementos, né? Puxa, é muito melhor engajar a pessoa pelo senso de realização, pela contribuição com o resultado, do que só ali pelo medo. E acho que vocês já deram essa dica aí, né? Das metas individuais, né? A pauta do Centro-Leste está ali no âmbito das metas individuais, que é onde a pessoa está falando, puxa, vou ser reconhecida, né? Por isso é estratégico para mim. Mas eu ia só dar esse gancho a mais para vocês comentarem, assim, um pouco dessas dicas e caminhos, né? Onde a cultura pode estar mais integrada na agenda e talvez para quem ainda não tem muito desse repertório, assim. Tá bem. Bom, esses 2 pontos que você colocou, com certeza, são fundamentais. Agregaria que a sustentabilidade é um desafio de longo prazo e visionário. Literalmente. É uma visão de mundo diferente, concordam? Assim, nós queremos um mundo melhor. Então, é uma agenda muito positiva, que todo mundo, assim, quem é que não quer se engajar no mundo melhor, né? Sim. Agora, é uma agenda que é uma ambição muito grande, praticamente idealista, podemos dizer assim, né? Mas é um ideal positivo para engajar, porque todo mundo quer se engajar. E nessa lógica, eu acho que tem que ter uma das coisas que eu acho que foi fundamental no caminho da Braskem foi definir objetivos de longo prazo. Não é apenas o objetivo do próximo ano ou dos próximos 2 anos. Definir o objetivo, em 2009 nós fizemos nosso primeiro ciclo de melhoria de longo prazo para 2020. Olha só, 2009 olhando para 2020. Agora, em 2020, quando chegamos em 2020, definimos as metas para 2025, 2030, 2050. Então, nessa lógica de longo prazo, ela também passa a ser inspiradora. Porque ninguém sabe como vamos chegar em 2050, literalmente. Ninguém sabe como vamos chegar onde queremos. Porém, quando você coloca uma ambição e é positiva, o engajamento também é muito motivador. É praticamente a inspiração. Nossa política de desenvolvimento sustentável, nós definimos ela como inspiradora. Não é uma política de requisitos. Se vocês pegarem na internet, vocês vão ver, ela é uma ambição inspiradora, porque não queremos definir quadrados para dizer para onde é que vamos ou como vamos. Porque, literalmente, não temos todas as respostas. Ninguém tem. Como é que vai ser esse mundo de carbono neutro, ou com a economia circular de carbono neutro, que é a que a gente quer? Como é que vai ser esse mundo? Hoje está longe disso, então temos que construir isso tudo. E nessa lógica, a inspiração é muito relevante. Então, além desses 2 pontos, eu diria, busquemos qual é a inspiração atrelada ao seu negócio. Tem que ser atrelada ao negócio. Então, no nosso caso da Braskem, é a economia circular de carbono neutro. Porque aí é onde nós queremos fazer a mudança. Ou sermos protagonistas mesmo da mudança. Não só no Brasil, mundo afora. Essa é a ambição. Agora, isso junto com a realização de curto prazo. Então, tem que ser a inspiração, mas eu tenho que ter o objetivo deste ano. Tem que ter o objetivo do próximo ano, 2025. Então, assim, aí as coisas vão, eu diria, para dica.
Essa seria a dica adicional que eu Legal. daria. É o inspirar, mas também não deixar de se tornar prioridade, Trazer né? para a realidade Porque atual. senão fica bom, quando sobrar tempo eu olho Exato, para isso, né? exatamente, exatamente. Inspira, mas É, fica para depois também. Boa. Não, é excelente os pontos. Ele trouxe temas muito profundos, estratégicos, de visão, né? Mas, assim, até complementando, acho que sua pergunta, o público que nos ouve também são muitos profissionais, né? De sustentabilidade, são pessoas que estão puxando essa agenda dentro das empresas. Então, assim, acho que algumas dicas mais, assim, do dia a dia mesmo. Acho que, primeiro, tem que ter uma habilidade de construir essas pontes, né? Acho que o Fábio Barbosa que falava isso, né? Tem que chutar a bola, mas quem faz o gol são as áreas, né? Então, assim, tomar cuidado para não assumir a liderança dos projetos, mas simplesmente puxar que isso aconteça, né? Então tem que ser muito hábil, né, para construir essas pontes, como você mesmo falou, inspirar essas pessoas para se reposicionarem, seja na área de compra, seja na área de finanças, seja na área da RH, seja na área de inovação, novos negócios, na estratégia, compliance, enfim, tudo isso tem um papel ali para ser construído. Então, ir pegando as caronas na agenda da empresa, nas pessoas que são mais engajadas no começo. Acho que uma outra dica já é isso, assim, trabalhar em temas que gerem valor de curto prazo também. Então, finanças sustentáveis, né? Porque rapidamente você consegue construir uma agenda positiva, ecoeficiência que seja, né? Mas, assim, sempre olhando também para a inovação. Acho que uma outra dica que a gente falou aqui, fazer sempre benchmarking com players de mercado, conectar as lideranças com essas outras lideranças, acho que isso faz muita diferença, né? Você trazer pessoas que estão puxando uma agenda temática ou mesmo estratégica dentro da companhia, cruzar, dar luz para quem já está fazendo a coisa certa, né? Então, assim, promover essas pessoas de alguma forma. Que mais? Eu acho que também uma outra dica que eu daria é colocar os executivos, o CEO, a CEO, expor eles na agenda de transformação social mesmo. Então, assim, colocá-los em fóruns para falar, participar de ONGs. Então, assim, eu faço muito isso, assim, quando a gente entra lá e quando você vê que tem uma vontade, então coloca um CEO para participar do Capitalismo Consciente, ou do Ethos, ou do CBEDS, ou do IBGC, comitês do IBGC, vai em palestras, em congresso, entra em algum tema específico de uma agenda de transformação. Então, por exemplo, no Grupo Simpar, a gente agora está numa agenda enorme de contratação de jovens de baixa renda e jovens de altíssima vulnerabilidade social. Então, assim, vários deles que estariam, né, os abrigos hoje eles acolhem só até os 18 anos, depois ele vai para a rua. Então, pegar esses jovens que estão numa condição muito difícil e colocar para dentro da empresa, aí a gente conectou com todo o processo de mentoria. Então, tem um líder mentorando cada jovem durante um período quase de um ano. Então, assim, transforma a pessoa que está fazendo essa mentoria, absolutamente, e dá uma oportunidade para esse jovem, que são jovens que têm uma vida ali transformada, né? Então, só para dar um exemplo, assim, de projetos que, assim, mudam completamente a visão do que é a oportunidade que você pode construir dentro de um ambiente corporativo, né? A gente tem uma meta lá de contratar 1.000 jovens agora, no curto prazo. Então, todas as empresas estão engajadas, a gente está puxando muito. Então, acho que tudo isso vai construindo um caminho sem volta, né? Que daí eu acho que a gente vai habilidosamente, né? É verdade. Construindo esse Acho que caminho é sem volta. ótimo, tá? Você trouxe exemplos super tangíveis e práticos. E acho que o que eu gosto muito assim, do que vocês dois trouxeram é que, às vezes a gente fala das empresas, práticas, culturas, lideranças, a gente esquece que, assim, são pessoas. Então, assim, no fundo, tudo esse nosso assunto é como que eu envolvo outros seres humanos numa agenda que tem tudo a ver com isso, né? E acho que quando o Souto fala assim, não é inspirador você falar... É quase, tava te ouvindo e rindo internamente, falando assim, é quase como se fosse assim, gente, vamos fazer um plano para continuar vivo nos próximos anos, né? Isso. Então, tem outra ótica, né, do absurdo, né, que também, quando a gente fala desses graus de maturidade, né, e lá atrás, quando você trouxe a fala, me conecto, porque é quase como assim, não dá mais para fingir que tá tudo bem. Se a gente continua as práticas, né, a temperatura do planeta aumentando, situações a gente tem de extrema pobreza, vulnerabilidade social. Então, é quase como esse resgate do humano, né? Um pouco, né? Para mexer em cultura. Seja como você trouxe da prática da mentoria, seja como o Souto trouxe, assim, um pouco no... O que é a pergunta guia que está na mesa, né? E aí, quando você coloca, né, nesse ângulo do vamos continuar vivos, vamos ter um futuro melhor para todos, acho que fica quase como...
inquestionável, talvez, a agenda, né? Vou pegar esse gancho pra gente fechar, gente. Então, é muito bom o papo, mas sempre chega a hora do fim, né? E aí eu queria pegar esse tom aqui que a gente tava mesmo na conversa, né? De reconhecendo que você já tem anos de trajetória, se vocês pudessem dar uma dica para outros que vocês gostariam de ter ouvido 10 anos atrás, né? Então, que dica vocês dariam para outros profissionais falando assim, olha, eu aprendi isso 10 anos depois, deixa eu te contar isso aqui para você cortar aqui alguns passos que eu tive que dar mais para aprender. Quer começar? Pode falar. Tá bem. Eu acho que o primeiro é vale a pena. Vai em frente que vale a pena. Você vai enfrentar alguns momentos mais difíceis, mas sua agenda é positiva, né? Lembre-se disso. Vale a pena. Vale a pena. Acho que esse tom do lado positivo é fundamental. E aí, talvez uma outra encontre. Cada um tem o gancho. É como se fosse uma pescaria no alto mar, né? Tô lembrando de um ex-colega que falava isso. Como se fosse uma pescaria no alto mar. Cada peixe tem um seu anzol. Literalmente, você quer alguém junto, encontre o que é que aquela pessoa mais interessa. O que é aquela pessoa que pode, digamos assim, fazer algo junto com você, que vá na linha do que a estratégia de sustentabilidade quer. Mas persevere que vale a pena. Muito bom. E você, Tarsila? Não, acho que nessa linha do Soto, né, eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria de ter recebido de informação de outros profissionais que já estavam na minha frente, né. Primeiro, eu acho também, assim, nessa linha de ter muita resiliência, porque a gente tem muita informação de tragédias, né. Quando a gente vê, de fato, é muito complicado. Você vê como é que está a emergência climática, você vê os níveis de desigualdade e pobreza, você vê as pessoas, a quantidade de pessoas que estão em segurança alimentar no Brasil, né? Metade da população praticamente em segurança alimentar. Quando você vê todos os índices, né, de violência, discriminação racial, né, racismo estrutural, violência contra a mulher, com meninas, enfim, tanta coisa que a gente vê, desigualdade, pobreza, enfim. Então, todos esses dados, quando você vê, dá um desespero, né? Dá um certo desespero. Então, acho que primeiro, assim, pensar que acreditar no caminho, sabe? E ter um pouco de estar em paz com a incerteza. Eu acho que a incerteza vai fazer parte da nossa vida, como sempre, né? E superar esses obstáculos, assim, porque eu lembrei do Suassuna, né? Que ele fala que o otimista é um ingênuo, né? O pessimista é um chato. E ele falou, eu sou um otimista esperançoso, né? Então, acho que a gente tem que ser otimistas esperançosos, né? E o esperançar, o Paulo Freire também falava, esperançar não de esperar, mas de fazer acontecer, né? Então, assim, a gente tem que... É a era da ação mesmo. Eu acho que é sair fazendo as coisas, construindo, mas com muita... Tá em paz com a incerteza. Acho que isso faz parte do nosso dia. A gente não vai resolver todos os problemas do mundo, mas eu acho que cada um no seu pequeno papel pode fazer a diferença, né? E o outro conselho, por último, que eu daria... eu lembrei, quando você estava falando, até estava anotando aqui que é aquele livrinho do Grande Panda, não sei se você conhece, do Grande Panda e o Pequeno Dragão, que é um livrinho infantil, mas tem muita sabedoria. E aí o Panda pergunta assim para o dragão, o que é mais importante, né? A jornada ou o destino? Aí ele fala assim, a companhia, meu caro Panda. Então, acho também escolher com quem você vai estar nessa jornada. Acho que isso faz toda a diferença, né? Porque daí esse caminho... fica muito mais... a gente aprende junto, transforma juntos, lida com os desafios e com as incertezas, mas consegue construir esse futuro, deixar um legado, enfim. Então, até eu tenho um trechinho do Grande Panda que ele fala assim, estamos perdidos de novo, disse o Grande Panda. Quase me perco, disse o Pequeno Dragão. Aí ele fala assim, sempre ajuda a voltar ao início e tentar lembrar por que eu comecei quando eu me perco. Então, assim, quando a gente volta à razão de existir, né? Por que eu tô aqui? Aí, aprende junto, vai se perdido às vezes, mas acaba vai descobrindo coisas maravilhosas juntas na hora de construir. Então, acho que é um pouco esses dois... Muito legal, Tarsila. Eu gostei muito da analogia do Grande Panda e Pequeno Dragão. E no nosso linguajar do dia a dia empresarial, temos que fazer parcerias, galera. Temos que fazer, assim, é muito complexo para você imaginar que você vai conseguir fazer sozinho.
Então, por favor, se antenem nas parcerias, não é isso? Com a Quintessa mesmo, nosso Braskem Lab, só dá certo porque a gente tem uma bela parceria, né? Vamos perfeito, Tarsila, muito bom, gostei da analogia. Muito Obrigada, bom, também adorei muito bom. tudo E que acho você que é trouxe. legal também desse resgate da essência, né? Acho que talvez... É. É tão fácil, a gente se É. perde, né? Até nisso que a gente tá falando, as metas, a gente tá falando de instrumentos. Mas acho que, assim, é tão possível também, passa 3 anos e a pessoa tá lá, não, porque minha meta é 80%, né? Mas pera, depende da meta, porque às vezes a meta deveria mudar, né? Como você Exato. falou, as metas, a gente tá achava errado. que estavam boas, a gente mudou o tempo todo ao longo dos Mudou com 20 anos, pressão, né? né? Então, esse resgate da essência é muito bom também, que você trouxe nesse finzinho ali da história, porque acho que se a gente não tem certeza do como chegar lá, a gente vai ter que pensar juntos, vai ter que inovar juntos. Pelo menos que a gente tenha certeza do que direção a gente quer ir, né? Quais são os valores que vão embasar essa jornada, né? Quais É são isso as mesmo. companhias que a gente quer ter, porque todo o resto a gente vai ter que ir aprendendo, improvisando e criando ao longo da jornada, né? Isso aí, é uma arte. Com certeza. Muito bom, gente. Uma delícia o papo com vocês. Queria agradecer de verdade. Acho que, assim, muito, muito valor para... Bom, para mim teve muito valor. E eu imagino que também tenha muito valor para quem está escutando também. E obrigada por compartilhar esses aprendizados. E convido também aqui quem estiver ouvindo a gente pensar como que, né? Como que traz isso para o dia a dia e quais outros aprendizados poderia compartilhar com quem estiver ao redor. Porque acho que vocês trouxeram muito esse elemento do benchmark, né? E tal. Acho que traduzindo aqui pra gente até a essência de ter criado esse podcast, é falar, bom, dado que é novo e dado que é desafiador, se a gente conseguir aprender uns com os outros, vai ser melhor essa jornada, dúvida. né? Então, obrigada por fazerem esse papel e convido quem estiver ouvindo também a fazer esse papel no seu dia a dia. Muito obrigado, Ana. Aprendi muito. Muito Eu obrigado. aprendi muito também com vocês e obrigada, Ana, pelo convite. Parabéns ao Quintessa pela iniciativa bom. aí do Ponto de Ebulição. Adorei. É, Obrigada, muito bom. viu, Souto, por tudo. Muito Obrigado. bom, gente. Obrigada. Obrigado. O roteiro dos episódios foi feito pela Mariana Vale, pela Paula Caione, com a minha contribuição, e a edição e a gravação foi feita pela Wen Produtora.